Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yet Divide. Hoje é dia 21 de abril de 2025. Se você é sensível aos meus temas, se você deseja preservar suas crenças, por favor, não continuem com o vídeo. O meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Se para você eu falo devagar, acelere um pouquinho o vídeo. Ontem, dia 20, eu recomendei ao pessoal do meu canal este filme e a série, 7ª temporada de Black Mirror. Aqui mais abaixo, eu comentei sobre o vídeo que fiz para o meu filho, mas eu não liberei ainda. Vou liberá-lo fora da data. E eu disse, eu fiz um vídeo para meu filho esse ano também, ainda não liberei. Deveria liberá-lo hoje, que era ontem, dia 20 de abril. Mas vou deixar passar a data. Vou publicá-lo depois dela. E em maio, dia 15, quando ele nasceu, vou fazer outro para ele também. Não vou deixá-lo partir ainda das minhas lembranças. Quando a lembrança não machuca, a gente deve mantê-la, mesmo que ela faça chorar. Se o choro for de saudade, de bons tempos, de um amor, seja marido, esposa, filhos, pais e amigos que se foram, o choro purifica e nos torna mais confiantes para seguir, sabendo que hoje tivemos nas nossas vidas. O vídeo que fiz esse ano pela morte injusta e cruel que deram a ele é de um poema que fiz quando jovem e meu filho gostava muito. Se chamava O Tempo e o Vento. Meu filho, depois dos 43 anos, seria também acordado, quer dizer, mentalizado, e seria ajudado pela mensagem para se juntar a mim. Levaram-no antes de chegar aos 43 anos. Ele já dava sinais de estar com outra mentalidade. Estava sendo tomada pelo amor da mensagem, mas não, eles o abreviaram. Ele, além de sofrer nas mãos da psicopata, ficou sem ar no cérebro. Foi uma morte cruel. Não foi pela dengue que a psicopata espalhou a todos, até mesmo no processo que ela tentou lucrar depois da morte dele, abrindo contra mim. Ficou lá como dengue, mas não foi. No óbito consta que foi hipoxia. Nada consta sobre dengue. Eu não perdoo esse mundo e todos que mantêm esse jogo. Primeiro a minha bebê, quando eu era apenas uma adolescente, e depois ele. Eu espero que eu e os nossos lá fora do sistema, não somente façamos justiça por nossas pessoas que encontramos e jogamos juntos esse jogo de esquecimento, mas por todos os pais, mães, irmãos, amigos que perderam aqueles que amaram injustamente. E assim, julguemos o mundo, seus controladores e produtores e libertemos a humanidade, juntamente com a ânima dos animais. Ânima é alma em italiano. Se nós temos a palavra nossa humanidade, o que tem os animais? Animalidade? Essa palavra não descreve os animais dóceis, somente a selvageria dos animais carnívoros. Por isso eu chamo de ânima dos animais para representar a todos eles que nascem para sofrer. Alguns falam, mas Yeti, a gente não morre mesmo, e se isso aqui for só um jogo, depois fica tudo bem quando sair? Não fica tudo bem não, seria a mesma coisa de nós aqui, sabermos que nossos filhos estão acessando um jogo perigoso, inapropriado, que pode trazer consequências terríveis para a vida deles. O que iríamos fazer? A gente não iria reclamar e tentar eliminar, fazer alguma coisa para pará-lo? Iria, né? É o mesmo. Nós estamos aqui, estamos sentindo com a mente. Não interessa se é ilusão ou não. Não devemos manter isso aqui. Ou melhora, ou se aprimora, ou a gente resgata tudo aqui e torna isso aqui humano de verdade, ou o jogo precisa ser eliminado. E vejam bem, quando eu usar essa palavra jogo, cuidado, eu não estou querendo dizer que é um jogo como o jogo que a gente entende aqui. É a única palavra que eu posso usar de referência que a nossa mente conhece. E logo aqui abaixo, hoje, eu fiz essa postagem sobre o episódio da série Black Mirror. E eu disse, comecei a assistir a série Black Mirror não pelo primeiro episódio, mas pelo terceiro.
Ei, surpresa! Primeiro eles mostram o que estão fazendo hoje em dia. O que é? Trocar personagens héteros por homossexuais e trocar brancos por negros. Esse episódio mostra isso. Ou seja, o personagem hétero, branco, que era o marido da mulher que era homossexual, mas por que ela estava casada com ele? Porque na época o sistema colocou que os gays eram coisa do diabo, mesmo sendo que ele colocou lá nos livros que foi Deus quem criou todos os seres e todas as coisas. Então, os gays também são criação dele, certo? E mesmo assim, ele deixou que fossem perseguidos. Então, e a própria igreja e a sociedade faziam com que as pessoas comuns não vissem os gays como seres humanos iguais a eles. Os homossexuais se escondiam. Muitos casavam e tornavam a vida deles e daqueles que eles casavam, para se camuflar, um inferno. Sofria todo mundo. Olha bem o que esse inferno de mundo nos deu e dá. Daí esse personagem branco da série Black Mirror, hétero, foi trocado por uma atriz chata demais. Não gosto da atuação da atriz e todo mundo diz ao contrário de mim, que ela é maravilhosa. Então não preste atenção ao que eu acho dela. Se eu não gosto, deve ser porque eu sinto algo a mais que outros não estão sentindo. Colocar essa atriz negra e mulher no lugar do homem hétero e branco. Já viram esse filme, não é? A tentativa de causar conflitos entre brancos e negros, héteros e gays. Não é o que eles estão fazendo hoje em dia? O que eles fazem hoje em dia? Eles trocam os personagens de séries, filmes, livros, tudo. Colocam negros, gays, no lugar dos héteros, invertem tudo. Super-heróis héteros se tornaram super-heróis gays. No começo, o próprio sistema colocou um grupo de fãs reclamando. E os nossos estimulados imitaram, mas depois todos se acostumaram. Da mesma maneira que se acostumaram quanto às adaptações de livros que os produtores modificaram e modificam tudo, como na série Os Anéis do Poder, que, dizem, modificou muita coisa do Senhor dos Anéis. Mas olha quantos outros filmes e séries que agora eles estão aplaudindo, mesmo que foram adaptadas, que trocaram tudo. Onde estão aqueles fãs que reclamavam, aquele alvoroço todo? A frase deles, para calar as pessoas deles mesmos, que se fingiam ser nossas comuns, reclamando para incitar as nossas reais a reclamarem, qual foi? A palavra adaptação ou a palavra baseada já está dizendo, não é original. É só uma adaptação. De repente, o povo dele que se fazia de povo nosso ficou bonzinho, falando bem. São eles nesses canais de explicação de filmes e séries, ou blogs, sites, páginas também, e que vocês vão atrás para entender o final, ou a série e o filme todo. Aliás, foi a mensagem que me passou que eu deveria alertar a todos sobre a manipulação que eles colocaram por anos e anos, décadas. Nossa gente repetindo a tolice de ai, não me conta o filme ou não me conta o livro, pois fizeram elas acreditarem que isso estragaria a surpresa. E eu disse, por mais que eu te conte, quando você assistir, você perceberá diferente de mim, ainda que lembre partes do que contei. E por que eles fizeram isso com nossa gente? No começo, lá atrás, porque queriam obrigar as pessoas a irem ao cinema ou comprar livros. É claro, se você ficar contando tudo e revelando tudo, alguns não vão nem querer assistir. E quantos livros que são porcarias e filmes que as pessoas assistem e se arrependem. Se você contar, ai, tira o gosto. Lá atrás eles precisavam disso. Agora não, eles mesmos contam, esse filme aqui não presta, esse filme aqui é bom, não é? Mas antes estava no script que todos tinham que ir ao cinema, comprar bastante livros. Anos após os muitos anos que estive repetindo, eles criaram um nicho de lucro de conteúdos para os seus funcionários, seus NPCs, seu povo permanente e os seus funcionários que interpretam, encenam como youtubers, donos de páginas, de canais, grupos, encenam como humanos comuns, fazendo recaps, acho que em português fala recaps, explicação de filmes, de séries, avisando que tem spoilers e acham
E alguém lembrou que a Yetstiva Height lá atrás, anos e anos passados, já avisava que isso era tolice. E acho que os nossos, até mesmo os que me assistiram lá atrás, perceberam que o sistema se adiantou antes que todas as mentes percebessem do aviso da mensagem. Afinal, ele sabotou minhas contas e me deixou na invisibilidade, e seu povo foi ganhando fama de que era ele que estava trazendo tudo. Aí essas outras mentes receberam tudo isso sem saberem que isso aí foi o aviso da mensagem. Ele colocou seu povo a fazer a ajuda de entender os finais e histórias propositadamente deixadas complexas ou sem finais, sabe? Livros, séries, filmes, para exigir que a nossa gente vá até eles, porque afinal esse é o papel deles, de explicar. Pois o importante para o sistema é que seja o povo dele a aparecer, falando tudo que a mensagem fala, não eu, né? Tudo bem deles. E eles precisam lucrar, trazer dinheiro de volta para o caixa do sistema, e entre eles tem alguns nossos imitando, fazendo a mesma coisa, ganhando alguns trocados. E outra coisa, eles não fazem isso por amor à humanidade, a ninguém, estão fazendo por dinheiro ou por fama ou qualquer outra coisa, menos amor à humanidade. E dane-se sua mente se entendeu o que a mensagem passou. Eles querem é lucrar e manter mentes presas a eles. E o lucro, gente, não é somente financeiro. Eu já expliquei vários lucros que eles têm, inclusive de manter essas mentes dos poucos reais que estão aqui aprisionadas a eles, ao mundo do sistema, assuntos, crenças, etc. Eles querem todos com eles, precisam aparecer e me esconder, e tomarem para eles o que a mensagem passa. Bom, essa gente toda é gente deles. E no meio dessa gente tem alguns poucos nossos que são arrebanhados por eles, porque os nossos se acham com talento para fazer a mesma coisa e ganhar dinheiro e fama, né? Eu sou bem conhecido, eu sou um youtuber, eu sou um influencer, não é? Nossa, que coisa maravilhosa. E eu disse, em tudo que o sistema cria, ele coloca alguns nossos, ele permite, contanto que não se misturem com o povo dele. E isso é feito para as mentes reais dos nossos possam atrair outras mentes humanas reais. Há alguns casos em que nunca é permitido humanos, mas em grupos de divisões sociais e em outras situações em que os nossos possam estar sem prejudicar os deles. Por exemplo, fazer parte de religiões, seitas, locais onde eles precisam que haja outras mentes nossas, elas vão estar lá trabalhando de alguma maneira, participando, para atrair outras mentes humanas. Então é necessário e benéfico a ele e a seu mundo de enganação que os nossos estejam ali. Agora vem aquela parte em que eles colocaram o que eu costumo falar normalmente e que tem um administrador meu e alguns seguidores que estão sempre pegando as minhas falas, os meus textos e parte da mensagem toda, a explicação, tudo em filmes, séries, jogos, livros, etc. Nessa parte de Black Mirror, nesse episódio, a personagem negra, que é mulher, gay, inteligente, diz que esse mundo é um filme e é um jogo, que nada é verdade. Kimi! Alex? Eu não sei por que o filme teve esse defeito. Essa conexão. Mas ainda tá rolando. Claro, mas ela tá presa na simulação, então... Aí vocês já perceberam que é uma simulação e que uma inteligência artificial criou todos os personagens e só tem de verdade aí a atriz negra. Alex, eu não sou Alex, pô! A atriz que tá fazendo o papel em preto e branco, né? Ela fez muito bem, né? Parece de verdade e passa um ar de pureza, de inocência, de romance do passado. O filme terminou! Repetindo, o filme terminou! Que filme? Meu Deus, esse mundo todo é um filme. Nada disso é real. Quando você... Uma mente que está se libertando assistindo esse filme, imediatamente já liga os pontinhos. Mas e aqueles que estão sedados? Eles apenas assistem como se fosse um filme.
mas não percebem as mensagens, as dicas e as pistas. Não, é exatamente isso. É um jogo, Apesar deles terem pegado as minhas falas, né, o que a mensagem passa, eu gostei da parte que eles estão mostrando que eles podem fazer isso. Eles colocaram uma atriz de verdade dentro de um mundo, né, com atores que já morreram, mas que a inteligência artificial, essa parte mágica, consegue manter tudo vivo a qualquer hora, a qualquer tempo. Não parece que estão se referindo aos meus vídeos? Sério, sem brincadeira. Uma palavra atrás da outra, é exatamente como eu falo. É um filme dentro de um jogo. Eles deram um espaço ali no diálogo até eles falarem depois. E exatamente, é um jogo. Eu não estou falando isso apenas esse ano, mas desde alguns anos. Mas eu sempre alertei, cuidado. Eu estou usando essa palavra jogo. Não quer dizer que é a mesma coisa de jogo daqui. É o que nossa mente pode ter como referência. Pelo menos estão eles ajudando as pessoas a verem que a mensagem está alertando. Isso é bom que eles estão fazendo? Afanando meus textos, mensagens, minha fala, etc. Não, não é bom. Eles roubam a mensagem? Não é para ajudar os nossos, mas para confundir. O sistema não faz nada para nos beneficiar, a menos que os produtores sejam nossas pessoas produzindo os filmes. Mas se fossem eles, eles dariam os créditos a mim e não ao povo do sistema. Seria melhor para eles facilitar tudo para mim aqui, né? Derrubar um pouco o adversário e me fazer aparecer. Então, eu não creio que nossa gente está produzindo esse filme, mas tudo bem. Quem sabe um dia eles podem dizer, nós colocamos, implantamos pessoas no meio deles, e aí a gente fez, e não avisamos para não te colocar em risco, não era prudente. Mas eu não creio. E o fato deles mostrarem o que a mensagem passa, e eu falo em meus vídeos, não é bom, pois quando o sistema mostra, prova ou fala, o que significa? Significa que ele está montando alguma coisa para modificar tudo aquilo que a mensagem avisa. E o que ele modificar vai se tornar, para as mentes aprisionadas, o real que a mensagem passa como irreal. Se a mensagem avisou, isso é uma mentira, é uma enganação, nunca existiu nem fora do sistema, passa a ser real aqui. E numa irrealidade com várias camadas de enganação para ser difícil provar sua irrealidade. E ele faz isso também para que as mentes dos comuns nunca consigam descobrir que o real que a mensagem passou foi rapidamente construído com disfarces, esconderijos e vários cenários, coisas e o que foi ou o que for mais necessário em cima daquela realidade real. O sistema constrói, ele faz uma grande montagem facilitadora das possibilidades de verdades do sistema. Quer dizer, verdades dele mesmo. De verdades dele, verdades do sistema. São elas que vêm a tomar o lugar daquela abertura toda para a real realidade que a mensagem estava fazendo para nós, facilitando tudo. Continuando. Vocês perceberam como eles criaram as cenas de filme preto e branco com uma atriz atual? Lembram dos meus vídeos que eu disse que sempre existiram filmes a cores, mas eles deram começo para a gente em preto e branco apenas para marcar a linha do tempo, sabe? Na linha do tempo eles precisam ter o começo, o meio, algumas coisas não têm final e para outras coisas ele dá o final. É por isso que ele criou essa linha do tempo. Pois, olhem eles aí mostrando e esfregando nos nossos narizes. Eles podem criar tudo pelo virtual. Da mesma maneira, eles criam no presencial. Eles já podiam criar tudo isso. Não é novidade, não é que a coisa passou a existir, o mundo virtual, inteligência artificial, toda essa parte mágica da tecnologia, todos os eventos do mundo, não é que passaram a existir no futuro e a gente chegou a esse futuro. Tudo sempre existiu, já está preparado, é como se tivesse uma cortina com tudo ali atrás, aí chegou na hora, eles vão liberando ali no palco, nos cenários onde pisamos, tudo que é necessário. Então, no virtual,
é o território mais fértil do sistema, é onde ele pode criar muito mais facilmente toda a enganação. Mas eles também criam, da mesma maneira, na enganação no presencial. Só que a criação do virtual é mais fácil para eles. E se vocês me perguntarem assim, e qual a dificuldade, né, do virtual para o presencial? Nada é difícil para eles. Apenas para as mentes humanas que foram condicionadas a achar que esse mundo é complexo. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Só um Deus poderoso dos céus poderia criá-lo. Quando você vai desconstruindo o mundo do sistema, você não tem mais isso na sua mente. De achar que esse mundo assim é perfeito, maravilhoso e, nossa, que complexo que é. Você vê totalmente diferente, é tudo aberto para você. Você vê que isso aqui é uma invenção de alguma coisa, mas você não vai ficar mais deslumbrado, fascinado, encantado. Isso é maravilhoso, é uma liberdade assim que nenhuma outra mente aprisionada pode saber. Aqui eu vou ler rapidamente o bate-papo com o Nola. Estávamos falando sobre a minha dificuldade de comprar adaptador para o meu celular, porque eu não conheço direito, eu não queria fazer um erro e depois ter que lidar com o problema da devolução. E ele disse, mas se der problema, dá para devolver? E eu disse, eu prefiro saber bem das informações, de tudo que eu vou fazer, né? Para não ter o trabalho de lidar com a devolução. É mais um trabalho. E ele disse, sim, aqui também dá muito trabalho aos correios e dou azar que é sempre uma mulher estressada que me atende quando vou lá, com má vontade. A conversa foi do dia 17 de abril e ele disse, infelizmente esse mundo é doido. E eu respondi a ele sobre dar trabalho e ir aos correios. O mesmo acontece comigo, tudo que faço é assim, e evito fazer errado para não ter que consertar, porque dependemos de outros para fazer o conserto, certo? E respondendo a um áudio que ele me mandou, eu disse, nós é quem damos valor às coisas. Se damos é porque aceitamos esse mundo. Enquanto houver mentes aceitando os disfarces do mal, do mais ou menos mal, etc., vai existir insanidade, não somente essa. Enquanto houver mentes para aceitar a mentira, o engano, a corrupção, a maldade, vai continuar a existir tudo isso. Como era muito cedo, ele perguntou, acordou agora? E depois respondeu meu áudio, sim, todos estão aceitando as justificativas. E disse, todos no meu trabalho estão um pouco com medo depois de 600 pessoas serem mandadas embora e com o avanço da inteligência artificial, estão falando muito de AI agora. E eu disse a ele, o enredo da história está avançando as camadas de mentiras. Só tínhamos um jeito de mudar. Como a mensagem disse, todos os humanos reais, ainda que não sejamos 8 bilhões aqui, mas o que tiver de humanos aqui, teria que negar tudo e tirar o poder de continuação do jogo. Se eu falasse a todos que vim do futuro para ajudar e que é por isso que não entendo nada do conhecimento desse mundo, todos sabem, eu sou burrinha para todo tipo de tecnologias, coisas ligadas a elas e outros conhecimentos do sistema, mas eu entendo como o mundo é rodado. Então essas pessoas iriam acreditar em mim. Ainda que eu peça para elas sempre não acreditem e não desacreditem. Ah, mas ela é do futuro, ela sabe de tudo. Porque para eles, não acreditar em algo, não posso acreditar, então é porque é mentira. Pois não entendem esse estado puro de não ficar manipulado pelo jogo, de acreditar e não acreditar, um conflito. E eu disse, se eu dissesse que sou Jesus, eles acreditariam em mim. Tudo que eu sei é porque eu sou Jesus. Pois Jesus pedia para todos acreditarem nele. Quem não o fizesse não seria salvo, não chegaria ao Pai, aquele blá, 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 blá. Os nossos que nos passam a mensagem pedem ao contrário, avisaram. Não façam isso, esse é o real perigo. Mas as pessoas não conseguem entender e pensam e reagem. Como é que eu posso estar aqui e ficar sem acreditar em nada? Elas foram doutrinadas, convencidas, programadas e elas exigem algo para crer e se prender. E eu disse, e eu espero que você não tema nada, continue a viver e se o sistema mandar situações, ainda assim, continue vazio do sistema dentro de você, mas você tem que estar dentro dele.
infelizmente, vivenciar o que puder, conseguindo o que possa te ajudar a seguir aqui sem se prejudicar muito. Afinal, ele é muito jovem, ainda tem muita coisa para viver aqui dentro desse sistema e eu me preocupo com ele. E eu disse, não sucumba a nenhuma tentação e ciladas. Você pode percebê-las. E as que você cair, saia depois, se levante e siga. Você conhece bem como eles agem aqui dentro, quando estamos no esquecimento. É um jogo cruel e injusto, mas você já sabe que está aprisionado e marionetado. Isso já é uma vantagem diante daquelas pessoas que pensam que são livres e que elas decidem tudo por elas mesmas ou pela força de um Deus benevolente, universo e tantas outras coisas que o sistema deu para elas acreditarem e se apegarem. E eu disse, você vai zerar esse jogo e sair vitorioso e vamos todos rir desse imundo jogo desnecessário quando o desativarmos ou torná-lo justo e humano, porque isso aqui é o mundo desumano. Entraremos aqui com a memória e a lembrança de tudo, do antes de entrar no jogo e também tudo sobre o jogo. Essa era a memória de tudo, desde a lembrança do fora, a gente fora de tudo e tudo sobre o jogo. O que passou antes, o que passou durante, o que vai passar, tudo, exatamente tudo. E para não ficar feio, não vamos chamar ele de jogo, né? Vamos chamar de mundo, planeta, universo, terra da humanidade, etc. E eu disse, eu estou enjoada de tudo. É penoso suportar tantas tolices, quando sua mente sabe que nada disso precisaria estar sendo ensinado. Mas o que fazer quando outras mentes querem a continuidade da prisão? E ele disse, é ruim porque não dá para planejar nada muito à frente, porque é tudo incerto, as coisas, sempre acontecem crises e mais crises. Bom, por hoje eu paro por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet, Bye.